Morte na cabana. O mistério do jovem desaparecido. Um homem chamado Josh saiu de casa sem avisar sua família. Ele amava a natureza e era descrito como extremamente amigável e uma pessoa adorável. Tinha uma atitude despreocupada em relação à vida e adorava tocar guitarra. Sua família supôs que ele havia saído para seus passeios habituais. No entanto, quando ele não retornou naquela noite, eles começaram a se preocupar. Josh já havia feito caminhadas solitárias de vários dias antes. Então eles esperaram até o dia 13 de maio, 5 dias após o seu desaparecimento, para reportá-lo como desaparecido. Esforços de busca foram conduzidos, mas como ele era maior de 18 anos, a polícia não tinha motivo para suspeitar de crime, e ele foi adicionado à lista de pessoas desaparecidas. À medida que a busca continuava, eles vasculharam áreas arborizadas e os lugares que ele costumava frequentar, mas não encontraram nenhum sinal dele. A esperança de encontrá-lo diminuiu lentamente, e sua família esperava e rezava para que ele tivesse ido embora para começar uma nova vida, talvez se juntado a uma banda ou algo do tipo. Eles sempre tiveram esperança de que ele apareceria na porta um dia com esposa e filhos, mas tristemente, os anos se passaram e ele nunca foi encontrado. Em 2015, um construtor de 80 anos de Colorado Springs estava demolindo sua cabana antiga em uma área de pinheiros a apenas 1 milha de distância da casa da família. A cabana não havia sido usada por mais de 10 anos, e quando o construtor chegou para começar o trabalho, percebeu um mau cheiro vindo da cabana. Por estar em uma área arborizada, eles pensaram que poderia ser roedores e começaram a demolir a cabana. E foi ao desmontar a chaminé que fizeram uma descoberta verdadeiramente horrenda. Dentro da chaminé, encontraram um homem encolhido na posição fetal, com os joelhos acima da cabeça. O corpo estava em um estado muito avançado de decomposição e as pernas não estavam presas ao torso. A polícia foi chamada e, somente com a ajuda de registros dentários, o cadáver foi identificado como o jovem de 18 anos que havia desaparecido 7 anos antes. Sua família simplesmente não conseguia acreditar que ele estava tão perto de casa esse tempo todo. A busca que realizaram até passou por essa cabana, mas não havia indicação de que algo estava errado, então a chaminé nunca foi verificada. Acreditava-se que ele havia ficado preso ao tentar entrar na cabana, e como a decomposição era muito avançada, não foi possível determinar a causa de sua morte. O legista não encontrou sinais de trauma, ossos quebrados ou qualquer ferimento em seu corpo. Sua morte foi considerada um acidente trágico, mas sua família e o público contestaram esse resultado. Havia várias inconsistências no relatório que simplesmente não faziam sentido. A posição precária em que seu corpo foi encontrado e as estranhas pistas deixadas para trás confundiram a todos. Em primeiro lugar, a cabana estava destrancada e claramente havia sido acessada. Em segundo lugar, ele foi encontrado completamente nu, exceto por uma fina camisa térmica. Suas outras roupas, meias e sapatos estavam arrumados e dobrados perto da lareira dentro da cabana. Além disso, ele foi encontrado na posição fetal com as pernas e joelhos acima da cabeça. Acredita-se que ele tenha entrado na chaminé de cabeça para baixo, mas alguns dizem que teria sido necessária a ajuda de 2 pessoas para colocá-lo lá dessa forma. Para adicionar ainda mais mistério a tudo isso, um pesado balcão de café da manhã foi arrancado da parede da cabana e colocado cuidadosamente na frente da chaminé, bloqueando a entrada ou saída de qualquer pessoa de dentro. Oficialmente, alegaram que ele ficou nu, bloqueou a lareira por dentro e depois subiu ao telhado em um clima frio, sem sapatos, e se arrastou de cabeça para baixo na chaminé, sabendo que não havia saída na parte inferior. Simplesmente não faz sentido pensar dessa maneira. O construtor que o encontrou acredita que ele tentou subir pela chaminé por dentro, mas isso não explica o balcão de café da manhã ou suas roupas. Será que ele foi forçado a subir lá por outra pessoa ou tomou uma série de más decisões? Talvez nunca saibamos. Espaço de sonho. Começou como um dia comum para muitos moradores do condado de Durham, Inglaterra. Em Durham há um parque chamado Riverside Park, que sempre foi popular entre os visitantes, frequentemente usado para exposições de arte de companhias itinerantes e bandas. Porém, naquele fim de semana, algo especial chegou ao Riverside Park, uma escultura inflável conhecida como Dream Space. Dream Space foi criado em 1996 pelo escultor britânico Maurice Agies.
Essa e outras de suas obras foram exibidas por toda a Europa, sendo vistas por milhares de pessoas. Maurice e sua equipe chegaram no sábado, 22 de agosto, para montar as esculturas e abrir ao público no dia seguinte, domingo. A manhã de domingo estava ensolarada, com uma leve brisa, o que atraiu cerca de 500 pessoas para ver sua arte. Claro que Dream Space era a principal atração. A escultura era algo que você não vê todos os dias. Um gigantesco e imponente labirinto abstrato que as pessoas podiam explorar e caminhar. Feito de borracha e inflado como um castelo inflável, media incríveis 112 metros. Era algo impressionante de se ver. Conforme o dia passava, o vento começou a ficar mais forte, mas eles estavam preparados para isso. Maurice instruiu sua equipe a prendê-la com mais cordas e amarras. Porém, em um momento de julgamento inadequado, Maurice decidiu fazer uma pausa para tomar chá, deixando a cena por um instante. Em questão de segundos, a tragédia começou. A estrutura inflável, mesmo amarrada ao solo, provou ser totalmente insuficiente. Por volta das 3:30 da tarde, a estrutura subiu e os pregos foram se soltando do chão. Muitas pessoas que estavam dentro naquele momento foram forçadas a saltar enquanto a estrutura ganhava altitude. Funcionários lutaram para mantê-la no chão e até mesmo Maurice saiu para ajudar a segurá-la. Mas mesmo com cerca de 40 homens ainda segurando, não tinham chance. Uma tempestade de verão se formou e grandes rajadas de vento começaram a levar a estrutura a até 30 metros de altura. As pessoas assistiram atônitas enquanto a estrutura inflável desgovernada flutuava pelo ar, até que bateu na câmera de vigilância e caiu em um estacionamento próximo. Por fim, a estrutura caiu no chão e os funcionários correram para prestar ajuda. Foi um caos total. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas e várias crianças tiveram os pulmões perfurados, costelas quebradas e sangramento interno. As lesões mais catastróficas foram sofridas por uma mulher de 39 anos chamada Claire e uma mulher de 68 anos chamada Elizabeth. Elas foram esmagadas pela queda enquanto estavam dentro da estrutura e, infelizmente, ambas morreram naquela noite. Quando questionados, os funcionários disseram que já haviam visto a estrutura subir 2 pés no ar nos dias anteriores e até mesmo no domingo relataram isso a Maurice, que estava ciente, mas nada foi feito. Em 2009, Maurice, o criador da estrutura, foi acusado de homicídio culposo por negligência e, após um julgamento de 4 semanas, foi considerado inocente. Ele foi, no entanto, multado em 10.000 libras por violar regras de saúde e segurança. Maurice disse que isso o afetou muito e que nunca mais construiria algo como Dream Space. Mas como o destino teria, ele nunca teve a chance, pois também morreu apenas 2 meses depois. Em 2009, outra história trágica e bizarra de morte ocorreu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, em 10 de agosto de 2018, por volta das 2h36, um homem de 29 anos, chamado Richard Russell, também conhecido como Bibo, registrou seu horário de entrada para o trabalho no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Richard trabalhava no aeroporto como agente de serviços terrestres há 4 anos e sua equipe era responsável pelo manuseio de bagagens e reboque das aeronaves na pista. Embora fosse conhecido por ser reservado, ele era muito querido pelos colegas de trabalho. Naquele fatídico dia, algo pareceu se romper na mente de Richard. Após registrar o horário de entrada, ele foi visto nas câmeras de segurança atravessando o portão de segurança da equipe, usando uma camiseta que dizia "Desguise no limit". Ele pegou sua mochila e passou cerca de 5 horas nos banheiros. Após esse período, Richard emergiu dos banheiros e imediatamente se dirigiu ao avião de carga 1 da extremidade norte do aeroporto. Por volta das 19h15 lá, ele começou a conectar um Bombardier Q400, uma aeronave comercial turbohélice que acomodava 76 pessoas, a seu reboque. Todas as ações de Richard foram capturadas pelas câmeras de segurança. Ele então rebocou o avião sozinho em direção à pista. Ao posicionar o avião, Richard pulou do bug de reboque e correu em direção à aeronave ainda em movimento. Rapidamente, ele abriu a porta e entrou no avião, que começou a se movimentar pela pista. Nesse momento, o controle de tráfego aéreo começou a perceber que algo não estava certo. Eles solicitaram várias vezes que o piloto informasse o código de chamada, mas não receberam resposta.
Estava tudo em silêncio até que Richard entrou em contato com o controle de tráfego aéreo dizendo: Seattle Ground, Horizon Guy, prestes a decolar. Vai ser louco. Após esse contato, com nenhuma experiência de voo, Richard decolou. Ao verem o avião sendo sequestrado, o alerta de emergência foi acionado e o aeroporto de Seattle não permitiu a decolagem de nenhum outro avião. Caças F-15F Queasy Eagle foram enviados para interceptar a aeronave sequestrada, ambos armados com mísseis a arar. O controle de tráfego aéreo imediatamente exigiu que ele pousasse o avião. Richard respondeu que queria fazer algumas manobras antes de pousar, pois sempre quis fazer isso. A situação era tensa e caótica. Richard estava voando completamente despreparado e, em certa altura, estava até voando de cabeça para baixo, o que o deixou muito enjoado dentro da cabine. Enquanto tentavam convencê-lo a pousar o avião, Richard revelou que estava se sentindo quebrado, com alguns parafusos soltos, e que nunca havia percebido isso antes. Ele detalhou algumas de suas frustrações e desafios pessoais. No entanto, não havia uma motivação clara para suas ações. O controle de tráfego aéreo tentou direcioná-lo a pousar no Oceano Pacífico, mas Richard acabou voando em direção a uma ilha pouco povoada chamada Ketron Island, localizada a 25 milhas, aproximadamente 40 km, a sudoeste do aeroporto. No final, Richard realizou uma manobra espetacular de loop antes de se aproximar perigosamente da água, a cerca de 3 metros de altura. Cerca de 1 hora e 15 minutos após a decolagem, por volta das 20h43, Richard disse emocionado que estava ficando sem combustível e pediu desculpas à família e aos amigos antes de jogar o avião em Ketron Island, onde ele morreu instantaneamente com a colisão. O avião explodiu em chamas, queimando até o dia seguinte. A revisão das mensagens de texto enviadas por Richard durante o incidente não indicou qualquer ideologia terrorista, porém os investigadores receberam informações sobre seu histórico que apontavam para altos níveis de estresse e problemas pessoais. No entanto, não havia um elemento claro que fornecesse uma motivação para suas ações. Esta situação talvez não tivesse acontecido se Richard tivesse procurado ajuda. Tão trágica quanto sua morte foi, ele poderia ter causado muito mais danos se tivesse decidido fazer isso. O gerente de Richard afirmou que suas manobras aéreas foram incríveis e que não sabia como ele adquiriu tal experiência, concluindo que Richard provavelmente se treinou usando software de simulação de voo amador. A família de Russell divulgou uma declaração em 11 de agosto, dizendo que estavam atordoados, desolados e devastados pelos eventos que se desenrolaram. Tragédia em tela grande. A morte inesperada em um cinema negligente. Em 16 de maio de 2019, aconteceu uma tragédia em um cinema da rede View Cinema Multiplex, em Birmingham. Um homem de 24 anos, sua esposa e seu filho foram ao cinema para desfrutar da tela grande, pipoca e o estranho queijo falso de nachos que eles se sentiam um pouco culpados por gostar, mas definitivamente não esperavam morrer. Após assistir ao filme, ao final da sessão, o homem percebeu que seu celular e suas chaves haviam caído atrás do assento. Ele pensou que não seria problema e decidiu se ajoelhar e rastejar para pegá-los. Conforme ele se enfiava cada vez mais embaixo da cadeira, eventualmente, só suas pernas ficaram para fora. Sua esposa estava segurando o descanso do pé e, de repente, ficou pesado e começou a puxá-la para baixo. Ela tentou, mas não conseguiu segurá-lo, e o descanso do pé bateu nas pernas do marido, fazendo-o gritar de dor. Quando o descanso do pé baixou, um mecanismo dentro da cadeira também abaixou e prendeu seu pescoço com a força equivalente a 3/4 de tonelada. Sua esposa gritou para que ele saísse, mas ele estava preso e gritando de dor. Ela tentou desesperadamente arrancar o descanso do pé para libertá-lo, mas estava preso por um parafuso. Após 4 segundos de alguém estar na cadeira, ela era programada para voltar à posição padrão. Para piorar, os controles dos assentos só funcionavam quando alguém estava sentado neles. Quando ela percebeu isso, correu em pânico para o saguão do cinema, gritando por ajuda. Os funcionários do cinema correram para a sala e tiveram que desparafusar o descanso do pé para libertá-lo. Ele ficou preso lá por 15 minutos no total, mas, quando finalmente foi retirado, já era tarde demais.
Ele sofreu uma parada cardíaca e os paramédicos conseguiram reanimá-lo, mas infelizmente ele faleceu no hospital. O legista determinou que a causa de sua morte foram lesões cerebrais graves devido ao inchaço do tronco cerebral e à falta de oxigênio. Obviamente, o cinema foi amplamente responsabilizado por essa tragédia. A esposa perdeu seu marido e o filho perdeu seu pai. A rede VU Cinema foi levada a tribunal e se declarou culpada. Eles foram multados em 750 mil libras por violações de segurança que levaram a consequências fatais. Para piorar a situação, foi constatado que a cadeira em que ele ficou preso estava com uma barra ausente que poderia tê-lo libertado manualmente. No entanto, a cadeira não foi mantida adequadamente e, se tivesse sido, ele poderia estar vivo hoje. A rede VU Cinema foi ordenada a pagar à família 130 mil libras, segundo o juiz, por um acidente que nunca deveria ter acontecido. Em 8 de maio de 2008, outro incidente ocorreu envolvendo um jovem de 18 anos. No entanto, os detalhes desse incidente não foram fornecidos. Mingau da morte. Em 1 Degree, 1º de agosto de 2022, um homem chamado Muthu Kumar, conhecido como Muthu, estava encarregado de supervisionar a preparação de mingau para um festival próximo na Índia. A doce e pegajosa mistura estava sendo preparada em grandes recipientes de metal no meio da rua, sem tampa. Muthu parecia estar oscilando de um lado para o outro, aparentemente passando por algum tipo de fase. Ele se segurou na parede para se apoiar e, nesse estado de confusão, procurou desesperadamente por um assento. As câmeras de segurança capturaram o momento em que, em um julgamento equivocado, Muthu decidiu sentar-se na borda de um desses recipientes de mingau fervente. As pessoas que passavam olhavam para ele confusas, sabendo que ele estava muito próximo de cair dentro do mingau, e uma delas até se aproximou para perguntar se ele estava bem. No entanto, antes que alguém pudesse ajudá-lo, Muthu tentou se sentar completamente no mingau, mas acabou caindo de cabeça no líquido fervente, submergindo até o pescoço na massa pegajosa. Em completo choque, ele tentou se puxar para fora, mas qualquer superfície que tocasse estava queimando. Ele simplesmente congelou em pânico. Muitas pessoas correram para ajudá-lo, puxando seus braços para tentar tirá-lo do recipiente, mas temendo também se queimarem no processo. Eles puxaram, e eventualmente o recipiente inteiro de mingau caiu no chão, arremessando Muthu ao chão também. As pessoas assistiram enquanto ele tentava se levantar, e era evidente que ele não conseguia acreditar no que havia acontecido. Embora ele tenha conseguido se afastar da cena, suas queimaduras eram catastróficas. Ele sofreu queimaduras graves em 95% do corpo. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente faleceu naquela noite. As investigações iniciais da polícia revelaram que Muthu sofria de epilepsia, mas não puderam confirmar se ele estava tendo um episódio quando tropeçou no recipiente. Adentre um mundo sombrio e desconhecido, onde os limites da realidade se desvanecem e o medo encontra morada. Bem-vindo ao O Horror que Virá. À medida que adentramos as profundezas do desconhecido, convidamos você a explorar os cantos mais obscuros da mente humana. Nossos vídeos são meticulosamente elaborados para envolvê-lo em uma atmosfera de suspense e tensão, enquanto mergulhamos em histórias macabras e enigmas sinistros. Prepare-se para encontrar personagens assombrosos e criaturas que desafiam a compreensão humana. Cada episódio é uma jornada emocionante onde o sobrenatural se mistura com o real e o inexplicável se torna parte do nosso cotidiano. Além de mergulhar nas profundezas do medo, também buscamos despertar reflexões sobre a natureza da existência e a dualidade entre a luz e a escuridão.